prazer estar aqui nessa mesa, no nosso 21º Congresso Internacional da Associação Brasileira de Direito Tributário, da APTT, principalmente para tratar de um tema que, como disse o professor Guilherme, é da maior relevância. Hoje, quem milita na advocacia, quem é operador do direito, quem trabalha com direito tributário, necessariamente se encontra diante da linguagem contábil a todo momento, necessariamente se depara com a contabilidade no seu dia a dia, principalmente aqueles que operam nos processos administrativos, sejam eles estaduais, sejam eles federais. Em especial quando a gente fala do processo administrativo tributário federal, quando se fala em tributação da renda, primeira seção do CARF, fazer uma sustentação oral sem conhecimento contábil é algo altamente arriscado. Cuidado. Por quê? Conhecimento contábil, ele é objeto de deliberação e julgamento no âmbito daqueles processos administrativos. Demanda-se dos operadores que lá militam o conhecimento jurídico-contábil, porque se trata de um julgamento jurídico-contábil e não apenas de um julgamento. O que nos coloca no direito em uma posição tanto quanto delicada. Por quê? Nos bancos das faculdades, desde o começo do nosso curso, nós aprendemos sobre a pureza do direito, sobre a necessidade de ver e ler o direito a partir das normas jurídicas, extraindo-se os conteúdos, conceitos, princípios, formas, conhecimentos de outros ramos do direito. Ao menos era assim na minha época, acho que na sua também. Os mais jovens talvez isso tenha mudado, mas isso hoje é da essência do trabalho do jurista tributário. E em alguns momentos, essa inter-relação entre direito tributário e contabilidade pode sofrer alguns ruídos, digamos assim. Por quê? Alguns termos utilizados pela contabilidade também o são no âmbito do direito tributário, mas em contextos diversos, com significação diversa e com efeitos absolutamente diversos. E um desses termos, um desses conceitos que podem causar esses ruídos é justamente a realidade econômica. Ou a substância sobre a forma, como diríamos nós no direito, quando trabalhamos com planejamento tributário, pode ser desconsiderado, existe substância negocial ou não, qual é a essência do negócio. Isso nós discutimos no direito tributário quando trabalhamos com planejamento tributário. No entanto, no âmbito da contabilidade, também se fala sobre primazia da realidade econômica sobre a forma. E o que é primazia da realidade econômica sobre a forma? Para nós compreendermos o que a contabilidade quer dizer sobre primazia da substância econômica, da realidade econômica sobre a forma, é necessário a gente primeiro contextualizar o que vive hoje a contabilidade, não só no Brasil como no mundo. Basicamente, a contabilidade possui 3 referenciais. Elidia Epifano, ela trata isso muito bem no artigo que ela escreveu, e ela diz que a contabilidade ela pode ser majoritariamente voltada para atender os interesses dos credores, de forma a fornecer informações para saber se vai emprestar ou não, se vai se dar crédito ou não àquela empresa, ou como diria a contabilidade, aquela entidade, de forma a saber se ela terá no futuro fundos para fazer face, ou garantias para fazer face àquele crédito que é deferido. A contabilidade evoluiu posteriormente para uma segunda primazia, a contabilidade voltada para o fisco, que é o que a gente vivia até pouco tempo atrás no Brasil. Em verdade, a contabilidade brasileira, durante muito tempo, ela foi engessada pelas normas fiscais, digamos assim. A contabilidade, ela visava fornecer informações, majoritariamente fornecer informações para o fisco, de forma a permitir a apuração dos tributos devidos por aquela empresa. Mais recentemente, nós temos a implantação de uma contabilidade
voltada à proteção do investidor, de forma a saber qual é a real situação econômica daquela empresa e a sua possibilidade de produção de rendimentos futuros, de forma a servir de critério para a decisão em investir ou não naquela entidade, em se tornar ou não um acionista daquela empresa. Daí nós tivemos a implantação do que hoje é conhecido como padrão IFRS. É a convergência mundial das normas de contabilidade a padrões internacionalmente aceitos e ditados pelo IASB, International Accounting Standards Board. Basicamente, o que se tem é que no mundo hoje se adota um padrão de contabilidade. A contabilidade em padrões internacionalmente aceitos, em alguns países chamados de NIFs, que seriam as normas internacionais de informação fiscal. E um dos pilares dessa nova contabilidade, ou essa contabilidade no padrão IFRS, é a primazia da realidade econômica ao invés da forma legal. O que coloca, de certa forma, em contraposição o que nós do direito costumamos dizer para aquilo que a contabilidade, segundo os seus próprios conhecimentos, segundo os seus próprios princípios, dizem acerca de um mesmo evento. Um evento da realidade se passa e a contabilidade abstrai, lê aquele evento segundo uma ótica diversa da que nós do direito lemos aquele mesmo evento. E isso pode, em determinados momentos, ser bastante complicado. Para a contabilidade, adota-se dois pilares ou dois princípios quando se faz essa leitura. Primeiro, accounting follows economics. E aqui entra dentro dessa conversa ou desse diálogo direito e contabilidade mais um ramo do conhecimento, as ciências econômicas. É bastante curioso que muitas vezes a gente pensa assim, a análise econômica do direito, ou, como disse, a primazia da realidade econômica ao invés da forma legal, sendo que na própria contabilidade, a sua relação com a economia é amplamente discutida, algo que nós do direito muitas vezes ignoramos. Falamos que a contabilidade faz uma análise econômica, quando para a contabilidade aquela análise não é tão econômica quanto deveria, digamos assim. Enfim, o que é importante dizer é que nós estamos aqui numa conversa de três ramos do conhecimento: direito, contabilidade e economia. Cada qual com suas fórmulas, cada qual com seus princípios, cada qual com seus objetivos e cada qual com seus efeitos. De forma que, a princípio, quando se diz a visão contábil sobre a realidade econômica e a sua influência no direito tributário, essa influência deveria, a princípio, ser nenhuma. Porque a leitura do direito sobre um evento, ela é diferente da leitura que a contabilidade faz do evento e é diferente da leitura que a economia faz do evento. Os efeitos podem ser inexistentes. No entanto, para que eles sejam de fato inexistentes, é necessário que se conheça e se saiba o que se diz na economia, se conheça e que se saiba o que se diz na contabilidade, de forma a se extrair daquelas informações contábeis aquilo que é juridicamente relevante. Direito tributário está proibido pelo princípio da legalidade estrita, conceito classificatório, como diz a professora Isabel Dez, no seu direito tributário, direito penal antigo. A contabilidade, ela se rege por julgamentos e avaliações que são feitas de acordo com os princípios e critérios postos pela contabilidade, com uma fluidez comparativa ao nosso direito tributário muito maior. Pode o direito tributário simplesmente tomar aquelas informações da contabilidade como verdade pura e aplicá-las para fins de tributação? É necessário passar por um filtro. É necessário que nós do direito leiamos a contabilidade e extraiamos dessa contabilidade aquilo que é juridicamente relevante segundo as normas do direito tributário. É assim na apuração do imposto de renda. Na apuração do imposto de renda, parte-se do lucro líquido
Parte-se do lucro apurado segundo a contabilidade, com os registros segundo as normas contábeis. E é aquele lucro líquido que é objeto de tributação, o lucro contábil que vai ser objeto de imposição pelo imposto de renda das pessoas jurídicas? Não, porque pelo imposto de renda só pode ser alcançadas pelas riquezas previstas na lei, segundo os critérios dispostos na legislação. Daí a importância do livro de apuração do lucro real, o ELALUR, que justamente toma aquelas informações contábeis e, através de adições e exclusões, encontra qual é o lucro tributável, qual é a renda na sua acepção jurídica. Olha que interessante, a informação contábil serve de base para se encontrar a informação jurídica. O lucro contábil é a base de apuração do lucro real. No entanto, para se chegar ao lucro real, é necessário apurar-se do lucro contábil aquelas informações que são permitidas segundo a legislação tributária. É nesse contexto e nesse mundo que a gente vive a relação entre direito e contabilidade. De forma que, eventualmente, o que se chama de realidade econômica na contabilidade não necessariamente se traduz como fato gerador de tributo no âmbito do direito tributário. Existe um outro exemplo também bastante interessante para mostrar essa relação, que é o tratamento que se dá aos contratos de arrendamento. Vejam, os contratos de arrendamento são contratos típicos do direito civil, com todas as suas legislações, com todas as suas normativas previstas. Alguém que é proprietário de um bem cede em locação esse bem a um arrendatário com a opção de compra ao final do prazo da locação. Não existe diferença, não existe problema nenhum para o direito dizer que um é proprietário e o outro detém meramente a posse, uso e gozo daquele bem. A contabilidade lê este mesmo contrato de uma forma completamente diferente. O que nós chamamos de arrendador proprietário desse bem não pode registrar um ativo. O arrendatário, que detém meramente a posse sobre a ótica do direito, para a contabilidade deve registrar esse bem no seu ativo. Para nós do direito, pode causar até uma certa surpresa de falar: como eu vou colocar algo no meu ativo se ele não me pertence? Sob uma visão jurídica ele não te pertence, mas sob uma visão contábil aquele bem integra o ativo da empresa. E isso não apenas por interpretações isoladas, mas por disposição expressa do CPC, que é o pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, básico, o essencial, cita este exemplo como essencial, como demonstrador dessa relação do direito com a contabilidade. Isso nos leva à necessidade de certas cautelas. Quando, para fins de planejamento tributário, buscamos identificar a realidade econômica do negócio, ou quando se diz que se busca a realidade econômica, a primeira coisa que se diz é que isso não é possível, de fato não é. Na verdade, dos julgamentos que temos de controle de planejamentos tributários no âmbito do processo administrativo, o que dizem a maioria das decisões é buscar a realidade do negócio, mas a sua natureza jurídica, realidade jurídica, e não realidade econômica. Ao passo que, para fins de escrituração contábil, o que deve a entidade registrar a partir dos seus julgamentos, a partir da verificação dos critérios dispostos pela própria contabilidade, numa true and fair view, de forma a efetivamente demonstrar aquela situação da empresa, é buscar sim aquela sua realidade econômica, completamente diferente da nossa visão do direito. Isso nos leva a um mundo de cautela. E a cautela deve ser sobremaneira nossa. Essa cautela deve ser sobremaneira dos juristas, do direito.
Primeiro, para não tentarmos controlar ou engessar outros ramos do conhecimento, porque isso não funciona. Isso é impossível. Vocês imaginem que quando nós tínhamos a contabilidade voltada para o fisco no direito no Brasil, a contabilidade era toda regida por normas legais, instruções normativas da Receita Federal, e as empresas que operavam em capital aberto na Bolsa de Valores de São Paulo, em determinada categoria, eram obrigadas a ter um registro contábil em paralelo, segundo as normas internacionalmente aceitas, num regime chamado two books, um contabilidade brasileira, o outro a contabilidade real, como forma de permitir investimentos estrangeiros no país. Não adianta o direito querer engessar e controlar aquilo que não está no âmbito da sua seara de atuação. A contabilidade hoje vive um novo mundo. A contabilidade hoje, ela se preocupa na aplicação de julgamentos para a qualificação dos registros contábeis, de forma a demandar do operador da contabilidade uma atenção, critério e conhecimentos bastante elevados e específicos. Eliseu Martins diz: são necessários profissionais com conhecimento, capacidade analítica, visão sistêmica e técnica e ética que lhe permitam tomar decisão, deliberar sobre qual é a essência econômica do que precisa ser escriturado e analisado, e não simplesmente ser um seguidor de normas e de regras. A contabilidade, ela se libertou das regras jurídicas para se integrar ao mundo a que ela pertence, das ciências contábeis, com seus próprios regramentos, com suas próprias estruturas e com sua própria identidade, na identificação da sua funcionalidade. E nós do direito? Ficamos ao alvedrio da contabilidade, então agora a contabilidade registrou isso, e agora nós iremos tributar porque a contabilidade registrou, a norma contábil é dessa forma? Não! Não! E a lei nos protege nesse sentido. Ao tornar neutra essa modificação contábil para fins tributários. De tentar mitigar por meio de instrumentos próprios aquilo que na contabilidade é a essência, a vida da contabilidade. A renda para fins de tributação necessita ser renda realizada. Ainda que haja um acréscimo contábil ou que haja um reconhecimento de um ativo no âmbito do balanço daquela empresa, não necessariamente aquilo se reverte em renda tributável. É necessário, como eu disse, colocarmos um filtro nessas informações. É necessário que nós apuremos da contabilidade aquilo que é relevante para fins do direito tributário. E isso demanda de nós do direito uma mudança de postura. Isso demanda de nós do direito conhecimento técnico do que é que está sendo dito quando eu pego um balanço contábil, para dali eu conseguir extrair qual é a renda, qual é o rendimento tributário. E na verdade a gente pode até pensar que essa postura deve partir não só apenas dos contribuintes, mas também da administração tributária, que não pode tomar a informação contábil como marco definitivo para fins de tributação, principalmente quando se fala da primazia da realidade econômica sobre a forma. Tomar a primazia da realidade econômica, da contabilidade como marco de tributação pelo direito tributário, fere a moralidade, fere a probidade, fere o direito, porque não é a renda do lucro contábil que é objeto da tributação, é a renda na sua acepção jurídica, é a renda como o direito tributário permite que ela seja tributária. A eventual exclusão desse filtro da informação contábil para a informação jurídica, o aproveitamento desses conceitos econômicos para fins de tributação, apenas pela coincidência da nomenclatura, essência sobre forma, principalmente se tomado com fins arrecadatórios, deve ser
fortemente rechaçada. É necessário restaurarmos a confiança. As empresas adotarem efetivamente uma política de compliance de forma que, na apuração dessas informações contábeis, sigam-se, de fato, os critérios de ponderação exigidos pela contabilidade, isso seja, de fato, bem traduzido para o direito na apuração do seu tributo devido, e a autoridade administrativa também conheça essa informação contábil, essa informação econômica, de forma a traduzi-la coerentemente quando da lavratura dos seus autos de infração. A responsabilidade nossa, operadores do direito, neste novo mundo de inter-relação, economia, contabilidade e direito, é enorme. É necessário aprimorarmos cada vez mais o nosso conhecimento. Nós não podemos nos furtar de enfrentar essa nova realidade que não é nossa. Essa realidade, ela se encontra presente no mundo. Eu estive ano passado, em setembro, na Colômbia. Eles estavam justamente discutindo a convergência da contabilidade colombiana para as normas internacionalmente aceitas, com dificuldades enormes. Eu acredito que o mais difícil nós do direito já conseguimos. Eu acredito que o mais difícil a nossa sociedade já conseguimos. Agora é necessário manter e é necessário que isso funcione. Nesse mundo, economia, contabilidade e direito, nós do direito devemos ter maior cuidado. Por um motivo. A ignorância é uma arma perigosa e opressora na mão de quem opera o direito.